Olá pessoal, sou o professor Éden Rodrigues. Vamos agora continuar a nossa aula de Staphylococcus, agora falando sobre antibiograma. Pessoal, o que nós temos que entender sobre o antibiograma de Staphylococcus é falar um pouquinho sobre as resistências, o histórico da resistência e como nós fazemos esse antibiograma hoje. Então, a detecção de resistência de Staphylococcus aureus à oxacilina ou à vancomicina é um dos principais alvos do antibiograma quando nós estamos mediante esse gênero, Staphylococcus. O que nós temos que preocupar dos antimicrobianos que estamos testando, eles são resistentes à oxacilina, né, e ou à vancomicina. São as duas grandes preocupações e nós estaremos falando sobre isso nesse assunto agora. Então, para se falar de resistência aos antibióticos, né, nós temos que falar a primeira vez que o antibiótico foi usado clinicamente foi contra a infecção de Staphylo aureus, principalmente na época ali da Segunda Guerra Mundial. E em massa, né, nós podemos falar que o advento da penicilina, descoberto aí pelo Alexander Fleming, foi realmente um marco histórico em se tratando da antibioticoterapia moderna como nós conhecemos hoje, tá bom? Então, dessa resistência aos antimicrobianos, a penicilina funcionou bem, né, contra as infecções estafilocóccicas até os anos 60, quando rapidamente começaram a surgir cepas resistentes à penicilina. E para contornar o problema, né, foi criado o beta-lactâmico sintético, que é conhecido como meticilina, que era resistente à ação das beta-lactamases. Aqui no Brasil, nós utilizamos a oxacilina como similar ou análogo à meticilina. Então, é uma penicilina sintética justamente para contornar essa resistência inicial aos beta-lactâmicos de classe de penicilinas que tínhamos até a década de 60. Então, a meticilina funcionou bem até a década de 70, quando começaram a surgir as cepas resistentes à meticilina, que nós conhecemos como MRSA, ou Staphylococcus aureus resistentes à meticilina. No nosso caso é o ORSA, Staphylococcus aureus resistente à oxacilina, tá bom? Então, pessoal, trago aqui para vocês um breve vídeo de um corte bacteriano de um coco gram-positivo, onde nós podemos analisar melhor a ação do mecanismo desses antibióticos nessas bactérias, né? Sabemos que as penicilinas, elas atuam principalmente a nível de parede celular, impedindo essa construção da parede celular, assim como os glicopeptídeos, né, vancomicina, teicoplanin. A gente viu que eles também atuam a nível de parede celular, ok? E é justamente este o foco de ação, né, dos antimicrobianos. Aqui nós temos então a parte citoplasmática, a membrana celular, o espaço periplasmático, e logo acima do espaço periplasmático nós temos a parede celular bacteriana. Mas essa parede celular bacteriana, né, ela é formada por ácido N-acetilglicosamina, unido por ácido N-acetilmurâmico, unido por cadeias de aminoácidos, né, onde conforme essa união de cadeias de aminoácidos, nós temos a sobreposição de várias camadas de peptídeo glicano, certo? Aonde atuam esses antimicrobianos que nós vamos falar agora. Porém, essa parede celular é formada, né, a nível citoplasmático, aonde nós temos o ácido N-acetilglicosamina, representado pela cor roxa, e a N-acetilmurâmico, representado por essa cor lilás, unido por uma cadeia de aminoácidos. Então, lá no citoplasma ocorre a fusão, a união desses dois peptídeos, ok? Aonde nós também temos essa cadeia de aminoácido, e aí as várias unidades, né, existentes entre eles vão se unindo, formando uma camada de peptídeo glicano, outras camadas de peptídeo glicano, e a união dessas duas camadas é feita por essa proteína que nós chamamos de proteína ligadora de penicilina. É uma transpeptidase, ela faz a união entre as duas cadeias de aminoácidos justamente nessa porção terminal, nessa porção que nós chamamos
de porção terminal das cadeias. Olha lá, as PBPs vão atuando a nível destas paredes celulares, unindo as várias camadas de peptídeo glicano nas paredes gram positivas, ok? E também lá nos gram negativos. Então, uma ação do anel beta-lactâmico, né, presente aí nas penicilinas, ok? Que é um antimicrobiano da classe dos beta-lactâmicos, ok? Aonde que os beta-lactâmicos vão atuar? Justamente, olha, impedindo a ação da PBP, ok? Então, quando ele faz esse impedimento, a PBP não consegue unir as cadeias, né, de peptídeo glicano, formando uma frágil parede celular que é então rompida, e aí a bactéria, por perca da osmolaridade, do controle osmótico, ela acaba rompendo e entrando em lise, onde ocorre o efeito bactericida, né, do antimicrobiano, que atua na parede celular, destruindo a parede celular, e por perca do controle osmótico a bactéria acaba rompendo, né, por lise celular, visto que ela começa a absorver a água do meio e estoura, ok? Então esse é o mecanismo de ação dos beta-lactâmicos. Agora, como que se dá a resistência aos beta-lactâmicos? Olha só, aqui eu tenho uma bactéria que é suscetível ao beta-lactâmico, aqui eu tenho uma bactéria que tem uma informação genética, né, que ela é resistente aos beta-lactâmicos, ela produz, né, uma beta-lactamase ou então alguma informação que altera aquela informação do beta-lactâmico. Então, essa bactéria, por vários motivos, pode entrar em conjugação com essa, ou essa bactéria, quando ela morre, essa bactéria pode fazer uma endocitose desse fragmento genético, aderindo ele ao seu material genético. Esse é o processo conhecido como transformação bacteriana, ok? Então, olha lá, faz uma absorção do material genético de resistência, por transformação bacteriana, ela acaba, né, por endocitose, captando essa informação genética e agora se tornando a bactéria também resistente, ok? Essa é uma das formas de mecanismo de ação. Pois bem, aquela PBP que vocês conheciam, agora ela foi modificada. Olha só, a modificação da PBP, reparem que agora ela tem, né, uma outra conformação, onde o beta-lactâmico não consegue atuar em cima dela, e a PBP fica livre para atuar a nível de parede citoplasma, parede de peptídeo glicano, parede celular, né, normalmente sem sofrer a ação do beta-lactâmico, ok? Então esta é uma das formas, né, que os estafilococos encontraram para resistência aos beta-lactâmicos, ok? Uma outra forma seria a transmissão plasmidial dessa resistência. A bactéria que é resistente, ela faz uma cópia do plasmídio e transfere por conjugação bacteriana, né, esta informação genética para uma bactéria suscetível. E da mesma forma, essa bactéria vai absorver essa informação e então tornar uma bactéria resistente ao beta-lactâmico por esse processo que nós chamamos de conjugação bacteriana, ok? Então, olha lá, forma um pile, né, de transmissão citoplasmática, uma ponte protoplasmática transmitindo o plasmídio com a informação genética de resistência às beta-lactamases, ok? Então, essa aqui é resistência, perdão, aos beta-lactâmicos. Então, esse plasmídio ele produz uma enzima chamada de beta-lactamase, que ela quebra o anel beta-lactâmico. Então, na primeira forma, né, por transformação, né, vocês viram que a possibilidade de eu modificar a PBP, ok, que é a enzima que faz a união do peptídeo glicano, e tem essa outra possibilidade, que é a formação de beta-lactamases que irão destruir, né, o anel beta-lactâmico por hidrólise, impedindo que este venha atuar nas PBPs sem alteração, ok? Então eu posso ter tanto a formação de beta-lactamase quanto a alteração dessa proteína PBP,
ou as duas formas juntas, ok, pessoal? Lembrando que isto é um mecanismo de resistência bacteriana para os beta-lactâmicos, tá bom? Que atuam nesses dois níveis. Ou eu vou fazer a minha PBP transformada, impedindo a ação do anel beta-lactâmico, dos beta-lactâmicos sobre ela, ou eu vou fazer, a enzima beta-lactamase que degrada o anel beta-lactâmico, impedindo esse mecanismo de atuação desse antimicrobiano, ok? Então, seguindo a sequência dos nossos estudos, olha, eu tenho aqui em forma esquemática, eu tenho aqui uma parede celular, e todo o antibiótico beta-lactâmico, ele se liga à enzima que participa da síntese da parede celular chamada de PBP, que é aquela enzima verdezinha que a gente viu, lá no vídeo. O que significa PBP? Proteína ligadora de penicilina. O Staphylococcus aureus resistente à meticilina, que ele vai ser resistente a todas as penicilinas, desenvolveu uma outra PBP, como nós vimos lá no vídeo, chamado de PBP duas linhas ou PBP 2A. Então, como nós vimos, esta PBP é plenamente funcional, mas não tem afinidade por beta-lactâmico. O beta-lactâmico não consegue, a penicilina com anel beta-lactâmico não consegue atuar em cima da PBP, ela consegue normalmente fazer então a união entre as cadeias de peptídeo glicano, formando normalmente a parede celular bacteriana, ok? Se vocês recordam, eu vou aproveitar esse momento aqui para falar da resistência da vancomicina. A resistência da vancomicina também ela atua justamente nesta união, ela impede esta união das cadeias terminais de aminoácidos, que seria a alanina-alanina, ok? Ela impede justamente essa ligação aqui entre as cadeias de aminoácido alanina-alanina, ok? Fazendo com que haja perca dessa estabilidade do peptídeo glicano e da mesma forma comprometendo a parede celular, ok? Só aproveitando a explicação, certo, pessoal? Então, devido a este mecanismo de resistência, as cepas MRSA, que são Staphylococcus aureus resistente à meticilina, ou o ORSA, ou Staphylococcus resistente à oxacilina, são resistentes não só à penicilina, que é um beta-lactâmico, mas todos os antibióticos beta-lactâmicos. No laboratório clínico, deve-se reportar um antibiograma resistência a todos os beta-lactâmicos, inclusive cefalosporinas e carbapenêmicos, que às vezes são suscetíveis, que ocorre apenas in vitro, tá bom, pessoal? Então, quando a amostra for MRSA ou ORSA, mesmo quando são sensíveis a alguns beta-lactâmicos in vitro, estes devem ser reportados como resistentes, tá bom? Ou, segundo as normas do CLSI, você reporta como sensível e coloca uma observação para o médico, uma observação que seria da seguinte forma: o screen da cefoxitina foi positivo, tá bom? Porque nós, brasileiros, fazemos o screen desses MRSA ou ORSA através do disquinho de cefoxitina, como vocês vão ver agorinha quando a gente falar especificamente de CLSI e BR-CASH, tá bom? Nós utilizamos esse disquinho e aí quando ele dá resistente, eu deduzo que estou diante de um MRSA ou ORSA, ok? E por mais que os outros beta-lactâmicos, inclusive as cefalosporinas e os carbapenêmicos, eles, apesar de serem, podem acontecer que eles sejam sensíveis in vitro, eles não podem ser utilizados como uma oportunidade terapêutica, visto que esta bactéria ela apresenta provavelmente uma resistência do tipo PBP2A, tá bom? Que é codificada pelo gene MECA, certo?
e este gene é carregado por um elemento genético móvel transformado de cassete cromossômico, né? Estafilococcus MEC SCC MEC. Ok? Então, vocês viram que o mecanismo de resistência a esse tipo de antimicrobiano, né, a nível de Staphylococcus aureus é uma resistência de transformação genética ou de produção, né, de forma genética. Então, vai interferir em todos os beta-lactâmicos. Se ele é resistente ao disco de cefoxitina, provavelmente, apesar de ocorrer a sensibilidade in vitro às cefalosporinas e aos carbapenêmicos, você tem que alertar o médico que não é possível, apesar de sensível, in vitro, utilizar estes antimicrobianos, visto que a modificação é a nível de PBP e irá afetar o uso de todos os beta-lactâmicos, mesmo que apresentem sensibilidade in vitro. Tá bom, pessoal? Então fica ligado nessa informação, que isso é importantíssimo para o seu antibiograma, certo? Os métodos laboratoriais para detecção de resistência à oxacilina e meticilina, né? Nós temos que, para detectar, pode-se utilizar a técnica de disco de fusão em Agar-Kirby-Bauer, ok? Também pode-se detectar as cepas de MRSA através de um agar screening chamado de agar-oxacilina, que é um agar Miller-Hinton, com uma concentração de 4% de cloreto de sódio, né, e uma concentração de 6 microgramas por ml de oxacilina. Ok? O crescimento de uma ou mais colônias indica resistência à oxacilina. Então você pode fazer tanto por disco de fusão, né, através do método de Kirby-Bauer, como nós vamos ensinar agora, através do disco de cefoxitina, tá bom? E pode também, né, comprar um agar oxacilina 4% de NaCl, pronto. As cepas que crescerem nele com certeza são cepas MRSA. Ok? Geralmente a gente usa o agar, né, para fazer aquela pesquisa de SWAB, principalmente o pessoal que trabalha no hospital, né, está ali fazendo um SWAB de vigilância em UTIs, e aí você vai pegar o SWAB, né, nasal, ou um SWAB anal, retal, né, e fazer o contato desse SWAB com o agar oxacilina 6%, a 4% de NaCl, ok? O que vai acontecer é que, se crescer alguma colônia ali, com certeza essa colônia é resistente à oxacilina, certo? E aí basta você identificar se essa colônia é ou não um Staphylo aureus, fazendo aquele simples esquema, né, de identificação presuntiva que eu ensinei para vocês na aula anterior, ok? Uma prova da catalase, uma prova da bacitracina, uma prova da DNase, caso você queira fazer, não precisa, né, mas você pode fazer também. Uma prova do crescimento de uma prova da coagulase, e aí chegando coagulase positivo, né, já cresceu em meio salgado, você sabe que é um estáfilo, porque só o estáfilo consegue crescer, né, em altas concentrações de sal. E resistente à oxacilina, você está diante de um MRSA, ok? Então, pessoal, um outro detalhe que nós devemos nos atentar para as cepas de Staphylococcus que nós identificamos em laboratório é a resistência à vancomicina. Por muito tempo nós vimos essa resistência à vancomicina apenas no nicho dos enterococos, e esta é uma preocupação que nós já argumentamos aqui no curso, ok? E dentro dessa resistência de vancomicina, a gente sabe que bactéria conjuga, que é uma beleza. Então, por N motivos bacterianos, a gente sabe que essa resistência também chegou aos estafilococos. E o mecanismo de resistência à vancomicina em Staphylococcus aureus ainda não foi elucidado,
né? E bem parece ser bem mais complexo do que ocorre nos enterococos, envolvendo uma multiplicidade de genes, né? Por quê? Os enterococos, a gente sabe que eles podem ser van A, van B, van C, né? E cada um com a sua peculiaridade que nós discutimos nas aulas anteriores, porém somente esses genes que eles carregam, ok? No caso dos cepas dos Staphylococcus aureus, eles podem carregar, né, além dos genes van A, eles podem ter outros mecanismos que favorecem a resistência à vancomicina, e é isso que não foi ainda muito bem elucidado, né, está em fase de estudo, mas do que nós já sabemos, nós vamos falar aqui no curso. Nós sabemos que em Staphylococcus aureus ocorrem fenômenos bizarros e pouco ortodoxos em relação à resistência à vancomicina, principalmente em relação à morfologia das colônias de VRSA, que são Staphylococcus aureus resistentes à vancomicina. Ela é heterogênea, dando a impressão de contaminação. Então, um detalhe que muitos não sabem é que quando olham para uma placa como essa daqui, olha, essa daqui é uma placa onde eu tenho Staphylococcus aureus resistente à vancomicina. E aqui parece que tem duas cepas bacterianas. Olha aqui, uma colônia maior branca e uma colônia menor branca. Pessoal, é a mesma cepa bacteriana. O que ocorre é que, por apresentar resistência à vancomicina, uma das características dessa resistência é justamente modificar a parede celular, né, dos estafilococos, promovendo, né, esta propriedade, né, dos estafilococos de espessamento da parede bacteriana, formando colônias bacterianas diferenciadas, apesar de serem a mesma bactéria, e dá essa impressão de contaminação. Então, fica aí um detalhezinho, né, para os microbiologistas menos experientes, né, que existe contaminação, existe, lógico, né, mas nós temos que avaliar também a presença de VRSA nas colônias de Staphylococcus. Testou essa colônia, é Staphylococcus aureus, testou essa outra, é Staphylococcus aureus, né? Então vamos ver se essa diferença de tamanho aqui se dá, né? É um indício visual, né, que isso aí pode ser uma colônia, né, com resistência à vancomicina, né? Então olha só, uma colônia de Staphylococcus aureus sensível à vancomicina, ela é bem uniforme, né, como nós estamos vendo aqui do lado esquerdo, né? Já uma colônia de Staphylococcus aureus resistente à vancomicina, nós observamos que há uma heterogeneidade, né, entre as colônias, e nem por isso é uma contaminação, onde aproximando nós observamos essa heterogeneidade com maiores detalhes, ok, pessoal? Então, ampliando aqui para você, uma colônia de Staphylococcus aureus sensível à vancomicina, ela não apresenta heterogeneidade entre as colônias, ok? Já a VRSA, ela apresenta sim essa heterogeneidade que dá principalmente pela modificação da parede celular, como eu argumentei com vocês. E essa modificação, né, ela foi descoberta justamente em 1997, relatado no Japão, essa primeira resistência, né, de Staphylococcus aureus à vancomicina, pelo professor Keiichi Hiramatsu, né, da Universidade de Juntendo, em Tóquio, ok? E relatou-se no ano de 2000 que foram encontradas as primeiras 5 cepas de Staphylococcus resistentes à vancomicina no Brasil, né, chamadas naquele momento de VISA, ok? No Hospital de Referência de Queimados, certo? E foi publicado, né, em julho de 2001, né, neste periódico chamado de Infection Control e Hospital Epidemiology, aqui no volume 22, ok? Então, aqui foi declarado e publicado essas 5 cepas de Staphylococcus aureus resistentes no Brasil. Então, desde 2000, nós já temos relatos aqui. Reparem que em 97 começou no Japão,
né? Então, levaram a atenção a nível nacional e desde 2000 nós já detectamos isso a nível brasileiro, ok? Um outro fenômeno comum a oxacilina e a vancomicina é a ocorrência de resistência heterogênea, como nós argumentamos anteriormente, né, de Staphylococcus aureus a estes antibióticos. Então ocorre que certas cepas apresentam um MIC baixo de vancomicina, né, menor do que 4 microgramas por ml, ou oxacilina, menor do que 2 microgramas por ml, sendo consideradas sensíveis por métodos tradicionais de avaliação de sensibilidade. Todavia, no caso da vancomicina, por exemplo, essas cepas podem ocorrer subpopulações de células que apresentam um MIC maior do que 8 microgramas, numa frequência de 1 para 10 às sextas células. Então, essas células não são detectadas por métodos tradicionais de antibiograma, ok? A única forma de detectar essa cepa hetero-VRSA é através de uma análise de populações, onde se inocula diferentes diluições de uma suspensão bacteriana em meio de cultura sólido, adicionando a concentração crescente de vancomicina. Então, seria aquela diluição em tubo a nível de pesquisa, ok? E qual que é o principal motivo disso? Quando nós ensinamos a fazer o antibiograma da forma tradicional como ele é feito, o método de Kirby-Bauer, o que nós mencionamos, que nós fazemos essa diluição, suspensão bacteriana inicial a 0,5 McFarland, lembra? Para isso a gente escolhia ali de 3 a 5 colônias, dependendo do tamanho da colônia, né, e faríamos ali aquela suspensão bacteriana. Então, assim, por que a gente fala escolha de 3 a 5 colônias? Justamente para dar uma heterogeneidade de unidades formadoras de colônias no seu antibiograma. É óbvio que a gente precisa de colônias isoladas para fazer o antibiograma, nós estamos diante de cepas isoladas, mas diante de uma situação como essa daqui, olha, se você pegar esta colônia, provavelmente vai ser uma colônia sensível, né? Mas se você pegar esta colônia, né, você já vai colocando no seu antibiograma a presença de um VRSA. Então a probabilidade, né, de você encontrar VRSA ela aumenta à medida que você pulveriza e adiciona mais unidades formadoras de colônia no na sua escala de 0,5 McFarland, né? Lembrando que a escala de 0,5 McFarland, pessoal, às vezes uma colônia você chega nessa diluição de 0,5 McFarland, né? No entanto, isso não é interessante para o seu antibiograma. É interessante que você pegue, né, pelo menos 3 unidades formadoras de colônia distintas, ainda que você pegue um pedacinho dessa, um pedacinho dessa, um pedacinho dessa, mas que você comece a pulverizar, aumentando aí a probabilidade de você encontrar esse tipo de resistência. É por isso que fala que os métodos tradicionais não conseguem detectar esse tipo, né, de resistência. Geralmente, como ele está falando aqui, ocorre certas cepas, um MIC baixo, porém, né, considerados sensíveis. Todavia, existem cepas em subpopulações, né, de células que apresentam um MIC, né, que seria considerado facilmente aí um VRSA, certo? Assim como também um MRSA. Então nós temos que estar atentos a isso, né, principalmente em se tratando de Staphylococcus, quando nós estamos diante desta bactéria. E um dos motivos da heterogeneidade das colônias é justamente isso daqui, olha. As resistências dos Staphylococcus aureus aos beta-lactâmicos e a vancomicina faz com que esse estudo, né, observou-se também por morfometria, ok? Que enquanto as cepas sensíveis à vancomicina apresentavam um espessamento da parede celular normal, ok? As sensíveis são essas que estão em verdes,
as cepas de Staphylococcus aureus resistentes à vancomicina apresentavam uma espessura bem maior, ok? E enquanto que as VRSA ficando entre o intermediário das sensíveis e as resistentes. Então aqui estão as sensíveis, né, apresentando um espessamento comum e normal da parede celular de peptídeo glicano. As intermediárias ou as heterogêneas apresentando uma coisa intermediária entre a resistência ou não, né, resistência, e as resistentes realmente apresentando um espessamento bem maior. Então esse estudo comprovou isso, e é por isso esse espessamento, essa anormalidade da parede celular bacteriana, quando ela apresenta esse tipo de resistência, leva facilmente àquilo que nós vimos, a heterogeneidade populacional devido à alteração da parede celular, que é uma característica, né, da resistência, principalmente à vancomicina, produzir essas paredes celulares espessadas, né, e é uma das formas de resistência de estáfilo à vancomicina. Então, parece, né, que a resistência à vancomicina está ligada a uma exacerbação da síntese da parede celular, né, em que inúmeros genes regulatórios estariam envolvidos, por isso que ainda não se chegou a elucidar todos, né? Até hoje a gente não elucidou as beta-lactamases de gram negativo completamente, todos os dias descobrimos novidades sobre isso, quanto mais todos os genes envolvidos a vancomicina. Então por isso que a micro é muito fascinante, todos os dias tem coisa nova e todos os dias que nós temos que atualizar nesse portfólio da microbiologia. Não à toa que de 2 em 2 anos, né, tanto o CLSI ou o BRK se posicionam com novos pontos de cortes devido a novos estudos daquilo que nós observamos a nível mundial todos os dias. Então até agora ninguém parece saber por certo quais genes estão envolvidos e até que ponto estão envolvidos. Uma das grandes limitações do estudo do mecanismo de resistência à vancomicina em Staphylococcus aureus é que a emergência da resistência é um fenômeno ainda raro, né, e existem ainda poucas cepas no mundo atualmente. No entanto, né, requer toda a nossa atenção para que nós venhamos detectar, né, e fazer um screening da vancomicina e da oxacilina de uma forma correta e coerente, ok? Então o screening proposto pela Anvisa, ok? Apesar de não muito atualizado com o CLSI, como nós vamos montar agorinha, seria o screening da vancomicina através do MIC, ok? Aqui fala que o MIC menor ou igual a 2 para a vancomicina seria reportado como sensível, ok? Entre 4 e 16 como intermediária e acima de 32 como possível resistência, ok? Nessa circunstância, os possíveis VISA e os possíveis VRSA, né, estariam submetidos então a um dado com disco de fusão, a um dado de checar a pureza da cepa e revisar os resultados, ok? Esse tipo de pesquisa, né, por isso que a gente fala, em laboratório a gente chega às possibilidades, mas para chegar à real confirmação seria necessário nós colocarmos aí os testes de biologia molecular. A gente sabe que a nível de laboratório isso é impossível, mas nós já prestamos um grande serviço quando nós fazemos certinho, de maneira coerente, o nosso antibiograma, detectando pelo menos a concentração inibitória mínima, visto que em disco de fusão, né, aonde eu falo que aqui está um pouco já incoerente, porque desde 2013, né, o CLSI ele já não permite colocar a pesquisa de resistência por vancomicina em disco de fusão. Então a oxacilina, sim, a gente consegue fazer o screening da oxacilina perfeitamente, né, em disco de fusão Cribauer, porém para Staphylococcus a gente não pode utilizar disco de fusão, né, para a
detecção, né, de resistência à vancomicina, ok? Seria necessário vir então só para o MIC, ok? Então, por que eu coloquei isso daqui? Porque isso é um publicado da Anvisa, né, onde toda essa parte da esquerda aqui, ela já está, perdão, da direita, ela já está desatualizada, certo? E isso é um dado, né, que está circulando, mas que vocês não podem se embasar por ele. Então, venha, né, se embasar através dos pontos de corte do CLSI 2017, que foi o último que foi lançado, que nós estamos estudando, e do BRCAST 2018, que nós estamos estudando também, certinho? E aí eles falam sobre a confirmação, né? A confirmação é sempre, como eu falei, por um relatório de pesquisa de biologia molecular junto, ok? Com a concentração inibitória mínima, através de microdiluição em caldo ou bateria de microdiluição com caldo de vancomicina, né, em BHI, com vancomicina em placa também. Nesse caso seria um relatório presuntivo, onde a confirmação é sempre dada por biologia molecular pelo laboratório de referência, ok? Então a gente nunca consegue confirmar isso em laboratório de análises clínicas comum, sempre em laboratório de referência, né? Então o que nós devemos fazer é sempre soltar nos nossos laudos provável VRSA, provável MRSA, sugerimos a critério médico a confirmação através de laboratório de referência por biologia molecular. Essa seria a alteração, por uma nova requisição de exames, ou, caso necessário, se for uma CCIH, acionar, né, os órgãos competentes, que seria aí os hospitais de referência a nível do estado, os LACENs, não é isso? Onde você, por uma bacterioteca, preservaria esta cepa no seu laboratório até que esse pessoal viesse ao laboratório para colher essa amostra e testar por métodos confirmatórios de biologia molecular, que é a nível de referência. Então você já cumpre o seu papel quando você começa a alertar caso você venha encontrar isso, né, no seu laboratório. Como nós vimos, a prevalência é baixa, mas nós devemos estar sempre atentos a isso, ok? Então, segundo a tabela do CLSI, a tabela atualizada de 2017, nós podemos utilizar esses antimicrobianos, ok? Lembrando que a clindamicina, você sempre tem que induzir a resistência da clindamicina realizando o deteste, como nós já ensinamos, ok? E no caso aqui você está observando, né, que as penicilinas, elas não estão presentes, mas quando estão presentes, ok? No caso de penicilina 10, para estafilococcus resistente à oxacilina, reportar a penicilina como resistente ou não reportar, ok? E aqui eu quero chegar a uma conclusão. O meio é sempre o mesmo, né? Nós vamos fazer o método de disco-difusão em Agar, Miller e Hinton, né? Uma suspensão realizada direto da colônia overnight, equivalente à escala de 0,5 McFarlane, incubar a temperatura de 35 mais ou menos 2 graus Celsius durante 16 a 18 horas ou 24 horas para estafilococcus coagulase negativo, e para o teste da cefoxitina, que é o teste de triagem para que a gente vai fazer a pesquisa de se é ou não um MRSA, certo? E aqui ele ensina exatamente isso. Para triar a resistência à oxacilina, no caso do Brasil a gente não utiliza meticilina, tá bom? Para Staphylococcus aureus e Staphylococcus lugdunensis, ok? Você vai utilizar um disco de 30 microgramas de cefoxitina, e se nesse disco apresentar um halo de inibição menor ou igual a 21,
certo? Você vai reportar como resistente a oxacilina e todos os beta-lactâmicos, porque você está diante de um MRSA, no nosso caso, um ORSA, certo? Porém, se o disco de cefoxitina apresentar um halo de inibição maior ou igual a 22, você vai reportar como sensibilidade para a oxacilina, certo? E atentando à observação, não reportar sensibilidade para a oxacilina por disco de fusão. Para isso, utilizar o disco de cefoxitina, como nós já alertamos, como substituto. A cefoxitina é utilizada como substituta para a oxacilina. Reportar sensibilidade ou resistência da oxacilina baseada no screening ou no teste da cefoxitina, como nós apresentamos aqui para os senhores. Observando que esses pontos de corte, eles são para Staphylococcus aureus e Staphylococcus lugdunensis, certo? Para Staphylococcus coagulase negativa, tá bom? E exceto o Staphylococcus lugdunensis, que já foi colocado nesse ponto de corte junto com o Staphylo aureus, certo? Você vai utilizar o mesmo disco de 30 microgramas de cefoxitina, porém o ponto de corte é um pouco maior. Menor ou igual a 24 é resistente e maior ou igual a 25 seria sensível. E da mesma forma, você para vancomicina, tanto para Staphylo aureus como para Staphylo coagulase negativa, o CLSI desaconselha a disco de fusão. E coloca uma nota, esse teste não é mais recomendado pelo CLSI desde 2013, tá bom? Para verificação da sensibilidade do Staphylo aureus, por não apresentar resultados confiáveis pelo método disco de fusão. Em disco, deve ser realizada a MIC, e as MICs apresentam, os MICs esperados são sensível menor ou igual a 2 microgramas por ml, intermediário entre 4 e 8 microgramas por ml e resistente acima de 16 microgramas. Para os coagulases negativos, esse ponto de corte aumenta um pouquinho, seria sensível menor ou igual a 4 microgramas, intermediário entre 8 e 16 microgramas e resistente, que seria os VRSAs, coagulase negativo acima de 32. Tá bom, pessoal? Lembrando que alguns artigos reportam que o melhor a se fazer é a bateria de microdiluição em caldo, ok? A melhor bateria para você fazer é a microdiluição em caldo de vancomicina, certo? Para você testar esse MIC, ok? Mas também eles dão a possibilidade de se fazer pelo e-teste ou pela microdiluição das automações, certo? Que é hoje mais popularizado a nível nacional e mundial, que é uma alternativa a disco de fusão. Não pode se fazer vancomicina em disco de fusão para Staphylococcus, ok? Mas pode-se fazer o e-teste e as automações, desde que você chegue a mix, onde você pode aí suspeitar da sensibilidade, se é um VISA ou se é um VRSA, tá bom? Então, pessoal, esses valores são recomendados pelo CLSI. O BR-CAST, ele traz em suas notas da mesma maneira como nós observamos que a oxacilina, ela deve ser testada por disco de cefoxitina, e as notas colocadas e os pontos de cortes colocados pelo BR-CAST estão justamente aqui. Os Staphylococcus são, em sua maioria, produtores de penicilinase. Hoje é raro você encontrar um estáfilo que não seja, sendo resistente a benzilpenicilina, fenoximetilpenicilina, ampicilina, amoxicilina, piperacilina e ticarcilina.
Os estafilococos sensíveis à penicilina e cefoxitina podem ser reportados como sensíveis aos antimicrobianos supracitados. Tá bom? Você coloca 2 disquinhos, um disquinho de 1 micrograma de penicilina, tá bom? E um disquinho de cefoxitina, conforme nós observamos nas regras do CLSI, tá bom? E esse disquinho sendo sensível, e essa bactéria, perdão, sendo sensível à benzilpenicilina e sensível à cefoxitina, você pode reportar sensibilidade a todos os beta-lactâmicos, conforme fala aqui, porém isso é raro, tá bom? E aí ele continua. No entanto, a eficácia de formulações orais, particularmente fenoximetilpenicilina, é incerta. Isolados resistentes à penicilina, mais sensíveis à cefoxitina, são sensíveis às combinações com inibidor da beta-lactamase, tá bom? E isoxazolilpenicilinas, que seria a oxacilina, cloxacilina, dicloxacilina e flucloxacilina, nafcilina e várias cefalosporinas, tá bom? Então, se for sensível apenas ao screen da cefoxitina, porém resistente à penicilina, tá bom? Você pode utilizar, né, as ampicilinas com inibidores de beta-lactamase, que seria o tazobactam, ampicilina com subactam, que seria também a amoxicilina mais clavulanato, ok? Então, nessas circunstâncias, tá bom? E também utilizar as isoxazolilpenicilina, que seria oxacilina, cloxacilina, dicloxacilina e flucloxacilina, tá bom? Nafcilina e várias cefalosporinas, com exceção de ceftarolina, e ceftobiprole, né? Isolados resistentes à cefoxitina são resistentes a todos os beta-lactâmicos, como nós já abordamos. Nenhum método existente atualmente pode detectar produção de penicilinase de modo confiável em Staphylococcus rugulase negativo, tá bom? E Staphylococcus saprofíticos sensíveis à ampicilina são genes MECA negativo e sensibilidade à ampicilina, amoxicilina e piperacilina com ou sem inibidor de beta-lactamase. Staphylococcus aureus, lugdunensis, saprofíticos com um MIC de oxacilina maior do que 2 mg por litro são, em sua maioria, resistentes à meticilina pela presença do gene MECA ou gene MECC. Tá bom? Ocasionalmente, valores de MIC de oxacilina são altos em Staphylococcus aureus na ausência de gene MEC. Essas cepas são conhecidas como BORSA ou Borderline Oxacillin Resistant Staphylococcus aureus. O EUCAST não recomenda uma triagem sistemática para BORSA para Staphylococcus rugulase negativo, exceto Staphylos saprofíticos e lugdunensis, né? A concentração inibitória mínima de oxacilina em cepas resistentes à meticilina é de maior do que 0,5 mg por litro. Tá bom, pessoal? Essas informações são interessantes porque não basta apenas nós sabermos laudar e o que estamos laudando e como fazer esses screens de maneira correta. Mas nós devemos passar de maneira coerente isso para os médicos, de maneira bem explicada, com notas de rodapé, visto que muitos não recebem essas atualizações há muito tempo ou até desconhecem esse tipo de atualização, e é onde você sai na frente utilizando esse tipo de nota de rodapé nos laudos dos seus exames. Ok, pessoal? Então, fica aí a dica, né, do residente biomédico aqui para você fazer dentro do seu laboratório. Nos meus laudos eu sempre coloco essas observações, converso com os médicos através de observações e tenho tido um resultado bem interessante, né, na confiabilidade daquilo que eu tenho feito
e na aceitabilidade do médico. É como eu sempre falo, né? Fazer o pãozinho da padaria, qualquer padeiro faz. Porém, o fazer bem feito requer alguns detalhes e esses detalhes fazem toda a diferença na qualidade final do seu produto, certo? No caso das cefalosporinas, né, as notas presentes é que a sensibilidade à cefalosporina em Staphylococcus é inferida pela sensibilidade à cefoxitina, como nós vimos anteriormente, exceto para ceftazidima mais avibactam e ceftolozana mais tazobactam, que não tem pontos de corte definido e não devem ser utilizados para tratamento de infecções estafilocóccicas. Alguns estafilococcus aureus resistentes à meticilina são sensíveis à ceftarolina, né? Que seria justamente a triagem por cefoxitina, por exemplo, de Staphylococcus pseudo-intermédio resistente à meticilina e dioxicilina, é menos preditiva para a presença de genes MECA do que em outros Staphylococcus. Usar o de oxacilina com pontos de corte para diâmetro de halo, sensibilidade maior ou igual a 20 e resistente menor do que 20 mm para triagem de resistência à meticilina. Tá bom? Então, Staphylococcus aureus e lugdunensis com valores de triagem de cefoxitina maior do que 4, né? Os Staphylococcus saprofíticos com valor de cefoxitina maior do que 8, esse seria o ponto de corte, né? São resistentes à meticilina, oxacilina, principalmente devido à presença do gene MECA e MECC. Tá bom? Testes de difusão são confiáveis para predizer a resistência à meticilina e oxacilina. Então, é um posicionamento do BR-CAST. Você está conforme as normas vigentes, né, pela Anvisa, que deliberou no dia 12 de dezembro de 2018, é uma norma regulando que todos os laboratórios têm um ano para se adequar a esse posicionamento que eu estou mostrando aqui para vocês, que seria o BR-CAST, que não tem tanta diferença do CLSI ou EUCAST, tá bom? Porém, algumas adaptações, né, recomendadas pela própria Anvisa, visto que o BR-CAST estuda as nossas próprias cepas, tá bom? Apesar de que foi uma coisa bem colocada, vamos falar assim, goela abaixo, mas os microbiologistas brasileiros estão se posicionando e com certeza chegaremos a um consenso comum, tá bom? E nisso nós temos que estar preparados e entendermos da melhor forma possível, ok? Então, finalizando aqui, para estafilococcus que não sejam Staphylo aureus, lugdunensis ou saprofíticos, a concentração inibitória mínima é um pior preditor de resistência à meticilina do que os testes de disco de fusão. Isolados sensíveis à meticilina podem ser reportados como sensíveis à ceftarolina sem testes adicionais, certo? E para carbapenêmicos, segundo as notas vigentes, que a sensibilidade de Staphylococcus aos carbapenêmicos é inferida, como nós vimos, a partir do disco de cefoxitina, que mesmo que eles apresentem sensibilidade in vitro, tá bom? Se no disco de cefoxitina apresentou resistência, essa sensibilidade nós sabemos que é apenas in vitro e que esses antimicrobianos, né, eles não devem ser utilizados para terapias, né? Pelo menos não devem ser recomendados para tais, apesar de que o CLSI ele fala que nós devemos liberar conforme a gente viu in vitro. Se é sensível, libera sensível com nota, para que o médico saiba que aquilo ali é sensível, porém pode inferir em desventura terapêutica se esse antimicrobiano for utilizado em vivo, visto que ele apresentou uma resistência ao screening de cefoxitina. E tem médico por aí que não sabe nem o que é screening de cefoxitina. Aí você explica para ele que o screening de cefoxitina justamente é feito para detectar a presença ou ausência de resistência dos estafilococcus aos beta-lactâmicos como um todo, ok? Se a bactéria tiver um screening positivo,
você vai reportar como resistência a todos os beta-lactâmicos. Se tiver uma resistência sensível, você vai... resistência sensível foi demais, né, pessoal? Se tiver uma sensibilidade, você vai reportar como sensível, conforme nós vimos lá no quadro de penicilinas, de todos aqueles antimicrobianos, analisando a sensibilidade à penicilina junto, tá bom? Se for sensível à penicilina e à cefoxitina, ele é sensível a todos os beta-lactâmicos, isso é raro. Se for sensível à cefoxitina e à penicilina, você vai reportar conforme nós vimos no manual do BR-CAST.